Oi, oi, oi! Hoje, 26 de abril, são exatamente 10 horas e 17 minutos aqui na capital do Ceará, Fortaleza. Seja você mais bem-vindo a mais um podcast da Faculdade Paulo Picanso. E hoje eu estou com uma galera extraordinária aqui comigo, não é? Roberta, Andréa e também o nosso professor perito forense, professor Jean. Seja muito bem-vindo, professor Obrigado, Jean. professor. O assunto que essas meninas trouxeram hoje, professor Jean, é fantástico, é fora de série, não é verdade? Muito bom e muito atual, né? Atual, Atual demais. polêmico. Vamos trazer um assunto que com certeza vai chamar a sua atenção. Afinal de contas, Andréa e Roberta e toda a equipe trouxe um tema que a gente não pode deixar de falar. É um assunto delicado, é um assunto importante e que não podemos fazer vistas grossas com relação a esse assunto. É sobre violência doméstica e o papel do cirurgião dentístico na identificação e condução disso aí. É um assunto extremamente importante que eu quero te chamar. Chama as pessoas que estiverem aí pertinho de você aí para assistir esse nosso podcast, porque é um assunto relevante. Vamos nós aqui para o nosso momento quebra-gelo. É isso aí. Roberta, me diz aqui uma coisa. Tu estava dormindo, se acordou, bateu com a cabeça e disse, eu vou ser dentista. Como é que foi essa parada, Roberta? Explica aí. Não, de jeito nenhum. Como uma boa milênio, né, que não sabe muito bem o que quer da vida na adolescência, Não sabe se compra uma bicicleta, se casa. não sabe de nada disso. Eu, a princípio, não tinha ideia do que eu queria realmente e fui atrás de pesquisar. E meu pai tem uma frase que ele diz muito, que é: minha filha, você pode fazer o que você quiser da vida, contanto que você seja muito boa no que você tá fazendo. Faça o diferencial que dá certo. E eu levei isso em consideração, ainda passei um ano no cursinho, mas aí achei o que realmente eu gostava, pesquisei através de amigos, pessoas em comum também, e deu certo. Estamos aqui, felizes, contentes com a profissão que Deus quiser, vai dar certo. Muito perto de se formar. Esse podcast é uma produção dos alunos do 9º semestre aqui da Faculdade Paulo Picanso, aproveitando todo esse leque de educação em saúde e, por que não, aproveitar as mídias sociais como uma maneira de democratizar o conhecimento na odontologia. É a Faculdade Paulo Picanso inovando. E vamos imaginar, Roberta, que eu vou te colocar na cápsula do tempo, voltar para 4 anos atrás, quando tu cruzou aquelas catracas pela primeira vez. É isso aí. Se tu pudesse fazer algo diferente, o que tu faria? Olha, eu acho que daria mais valor às aulas de saúde bucal coletiva, porque eu observo agora que é muito importante para quem quer, para quem quer o ambiente público, né, o setor público, fazer provas, estar imerso nessa área é muito importante. Então, acho que isso, estar também aqui na faculdade, aproveitar o que ela tem a oferecer, de todos os leques que ela tem a oferecer. Então, acho que isso também é uma coisa que eu não fiz, acho que participar de alguma coisa de pesquisa. Eu participei de monitorias, mas de pesquisa não. Acho que é isso mesmo. Gente, é um mundo aqui na Faculdade Paulo Picanso. É um É um mundo de oportunidades, ligas, pesquisa, pós-graduação, desenvolvimento de materiais, desenvolvimento de tecnologias. É um mundo que tem para ser explorado aqui na Faculdade Paulo Picanso, né? Daqui a 6 meses, mais ou menos, ou um pouquinho mais do que isso, tu vai estar se formando. E aí, Roberto, o que é que vai ser? Bom, acredito que, como eu falei para o senhor, o setor público é algo que eu desejo bastante. E também, futuramente, montar meu próprio consultório. Acredito que com a minha amiga de coração, que eu criei aqui na faculdade, a Giovana, torcedora ferrenha do Fortaleza. Olha, Fortaleza também? Deus me livre. Mas acho que isso mesmo. Começar no setor público e futuramente montar meu próprio consultório. Tá joia. Giovana, você que tá assistindo a gente aí, ó, coraçãozinho aí pra você da sua coleguinha de dupla, né? Dupla com a Giovana? Bom, mas do time dela eu não gosto não, viu? Ah, pronto, Não, eu olha sou aí. gozão de coração. Nem tudo é perfeito, né? Nem tudo é perfeito, né? Ela Infelizmente. tem um sogro dentista, viu?
tava me dizendo ali. Olha aí. É, Sim, ele é dentista lá de Aracati. aí. E bem pertinho Olha aqui, só. de Aracati. Qualquer coisa também, eu posso ir pra lá, ajudar ele, estar lá por perto também. Acho que dá certo. E Aí, traba- sogrão, fica o registro aí, né? Olha isso aí, ó. Andréia, você está chegando aqui. A Andréia tem uma longa história aí de trabalho na odontologia, né? Já nasceu fazendo dentes aí, uma história bem antiga. Andréia, conta um pouquinho para a gente aqui, para o nosso público, como é que foi a tua história. Você trabalha com laboratório, seu esposo também foi aluno aqui, o Zedequias, um forte abraço aí, o Zedequias foi aluno aqui da Aluno, instituição, né? E como é que foi essa história de eu vou ser dentista agora? Conta um pouquinho pra gente. Ele foi meu maior incentivador, né, para começar. Foi meu maior incentivador e funcionava muito a vir para cá, a fazer a faculdade e tudo. E a gente tem uma história com a prótese, né, no laboratório, foram quase 18 anos. 18 anos. Quase 18 anos de prótese. E o tempo da prótese, digamos que tenha findado, se fechou o ciclo da prótese. E eu resolvi fazer odonto para agregar um pouco do conhecimento da bagagem que eu já tinha na prótese. Seria um nível superior mais... que mais combinava, digamos assim, com a prótese. Né? E aí eu tô aqui. Eu tenho certeza que a tua história inspira as pessoas. Quantas pessoas não estão vivendo hoje um dilema desse? Conta um pouquinho para o nosso público, como é que foi essa decisão? Foi fácil, Andréa? Não. Não foi fácil porque você tá alicerçado em meio ali, já tá. E aí começar uma coisa nova, por mais que seja na mesma área, mas iniciar algo novo sempre dá um frio na barriga, né? Mas até agora tá valendo a pena e creio que vai continuar valendo. Com certeza. Parabéns. Eu conheço a sua história já há um bom tempo e você inspira. Você, o Zedequias, o Ezequiel também, o irmão do Zedequias, uma família de dentistas aí. Família de dentistas e protéticos. E protéticos, já de uma longa história aqui em Fortaleza. Vocês são uma inspiração. E se tu pudesses voltar atrás, faria algo diferente? Faria, teria aproveitado mais, né? Teria sugado o máximo que a faculdade poderia, de tudo que ela pôde me oferecer, mas dentro das minhas limitações eu acho que eu aproveitei tudo que eu podia, né? Participar de jobs, congressos, né? Estar mais envolvido, teria sido isso. E o interessante é que aqui na Faculdade Paulo Picantes, quanto mais você suga, mais você descobre que tem alguma coisa para sugar. Não tem fim. Não tem fim, você tem sempre. O Paulo é muito inquieto. O Paulo e Gracêmia são muito inquietos, estão sempre atrás de algo novo, novidades, tecnologia. Então, quanto mais você entra aqui na faculdade, mais você percebe que tem coisas para serem exploradas. E o futuro? E aí pensa em fazer o quê? Trabalhar, né? Trabalhar, pagar as contas. Foram 5 anos estudando, então trabalhar e me dedicar à especialização, né? Pensa em alguma especialização? Indo. Vai. E a prótese? Vai ficar onde a Não é, prótese? rapaz? A prótese vai ficar depois com o Zedequias. Com o cabeção do Coloca o Zedequias, pino, né? Ele coloca Pronto. o pino e a coroa e eu faço ainda. Olha aí. Pronto, é isso aí. Desejo muito sucesso nos Obrigada. planos futuros de vocês. E professor Jean, Tamo aí. como é que foi, Jean, ser dentista? Conta um pouquinho a tua história aí. Dentista. Na minha família, né, do meu pai, dentista, enfermeiro e médico, né? E aí, a maioria, lá em Belém, né? Que eu sou de Belém. E aí, A terra do açaí. Do açaí, tô indo pra Lago Animaia, né? Aniversário do Araújo, do meu pai. É 80 anos. o Caribe brasileiro. Exatamente. É o terra do chão, né? A terra do chão, é o Terra do chão. A Caribe família do brasileiro. Zedequias é de Belém. Lindo. Olha aí, linda. Outubro é uma época muito boa de conhecer o Alter do Chão, né? Muito boa, muito boa. É isso aí. Mas quer dizer que você vem de uma família de dentistas, médicos, enfermeiros? Enfermeiros. Aí, quando eu era assim, novinho, eu acompanhava um pouco a minha tia no consultório odontológico, né? E aí comecei a pegar o gosto. E aí, quando saí do terceiro ano, na nossa época, né? Terceiro ano. Terceiro. Terceiro ano. Lá das antigas, né, professor? É. Aí eu fiz odontologia na Unifor. E aí me formei.
fiz especialização e mestrado em dentística restauradora. E aí fiz o concurso da perícia forense, né? Passei para perito legista. E depois fiz mestrado em perícias forenses lá em Recife também. E estamos aqui. Essa área de odontologia legal, ela não é muito visada. Ah, é sim. É? Talvez não na faculdade, que eu vejo muito é quando o pessoal Isso. sai da faculdade e procura, né? Quando sai da faculdade, aí Procura. começa a procurar, né? Exatamente. Mas como é que foi esse despertar para odontologia legal? O que foi que abriu os teus olhos? Na época, professor, eu estava fazendo mestrado em dentística em Recife, né? E aí eu soube, não sei se é porque meu pai era policial rodoviária federal, né? PRF? PRF, exatamente. E aí eu pensei, dentista na Polícia Civil, né? Sabia que dentista podia ser policial também. E aquilo ali entrou legal a ideia e eu fiz a prova, né? Quase não estudei, parei um ano do mestrado, quase fui caçado lá. O pessoal me procura daqui em Fortaleza. Na época o professor Rodivan era o coordenador lá, né? E aí eu parei para estudar uns 6 meses, 8 meses, direto em casa, que voltei para Fortaleza e aí eu passei, né? E aí, quando eu passei, fui procurar lá de volta e quase que eu perdi o mestrado, mas deu certo. Mas deu certo. Deu certo, graças a Deus. Concurso público tem que estudar. Tem que estudar muito. E Muito. muito. Demais. E esse ano tem muito concurso público chegando aí. Você que está nos ouvindo aí, vai se Exatamente. preparando. Tem muito concurso TRE, já está chegando aí o edital. PRF também, vai estar chegando edital, muitas vagas. Mas vamos nós aqui. Eu trouxe aqui dados importantíssimos. Esse assunto é delicado, esse assunto é relevante e, como eu falei anteriormente, não podemos fechar os olhos quanto ao assunto é violência doméstica. Mas quando eu falo assim de violência doméstica, muitos conceitos, muitos assuntos podem vir à minha mente. Andréa, ajuda nós aqui a entendermos melhor. Quando eu falo de violência doméstica, eu estou falando de quê? A violência doméstica, ela é tida como toda ação e omissão também, né? Que muitas vezes você não é o agressor, mas você omite. Opa, para tudo. Shhh. Omissão também? Omissão também. Ação e omissão que vai prejudicar de alguma forma o bem-estar, a integridade física, a integridade psicológica, a liberdade, né? E o desenvolvimento pleno de um indivíduo, de um membro da família. Que a violência doméstica, ela não envolve só um público, né? A violência contra a mulher, contra o idoso, a criança, o incapaz. Qualquer membro de uma família, ele pode estar sujeito a ser uma vítima de violência doméstica. Então, deixa eu ver se eu entendi aqui. Peraí. É tanto o agir como também o deixar de agir. E não é apenas o ato físico. Vê se eu entendi corretamente. Não é apenas a agressão física. Existe a emocional, a psicológica, a verbal. Tudo isso engloba. Tudo isso engloba a violência doméstica. Eita. Privação de liberdade. Privação de liberdade também. Olha só o tema que as meninas trouxeram, professor Jean. Interessante aí, desmistificando, né, o que é a violência doméstica. Muita gente associa só a mulher, né? Mas não, é um membro de uma família, né? Isso. Pode ser o idoso, pode ser uma criança. Os casos de pedofilia estão vindo mais à tona, né? E é um assunto que precisa ser tratado de uma maneira muito educada e gentil, porque certamente a vítima traz muitos traumas em si, oriundos dessa violência. E aí o nosso foco aqui, a nossa conversa vai ser voltado mais para a violência contra a mulher, né? Dentro da violência doméstica, a violência contra a mulher. E a violência contra a mulher, professor, ela ganhou mais notoriedade no Brasil em 2006, quando foi criada a lei, acho que 11.340, que é conhecida como a Lei Maria da Penha. Maria da Penha, né? Em 2006. Então, assim, e a gente vai fazer aqui uma breve relação com a odontologia, pegando o que o senhor falou, que
quando o cirurgião dentista ele conseguir identificar que está acontecendo alguma agressão ali contra a mulher, né, uma paciente dele, enfim, ele tem que abordar de uma maneira muito cuidadosa, porque existem 2 fatores que limitam a vítima. Limitam essa vítima de procurar ajuda para denunciar, limitam a vítima de procurar ajuda no serviço de saúde para tratar essas agressões, né? Que seria o medo e a vergonha. Você tocou no ponto-chave. Medo e vergonha da vítima. Limitam a vítima de buscar ajuda. Né? Então, sempre que o cirurgião dentista conseguir diagnosticar ou identificar algum problema como esse, é importante abordar de uma forma que a vítima se sinta acolhida, se sinta protegida, para ela ter segurança de falar o que está acontecendo. O cirurgião dentista ele pode abordar de 2 formas. Aliás, ele pode atuar de 2 formas. Tanto ele pode ajudar na denúncia, né, no diagnóstico, como ele pode também atuar tratando os danos, né? Porque geralmente, quando a gente estudou um pouquinho e tudo, a gente viu que muitas dessas agressões são na região orofacial. Então, é uma região que compete ao dentista. É a nossa área de atuação. Então, a gente pode identificar, não somente tratar, mas também fazer a devida condução ética e legal, né? E eu trouxe aqui alguns dados que são super importantes. Olha só, segundo o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, a situação com mais casos denunciados envolve negligência, um aumento de mais de 54% de 2023 até 2024. Outro tópico com aumento este ano são as denúncias de maus tratos, seguido de exposição de risco à saúde, olha a nossa área aí, que teve um aumento de mais de 13% quando comparado ao mesmo período em 2023. Mais de 42 mil denúncias de violações contra pessoas de 60 anos de idade ou mais, segundo dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. 27%, olha só esse dado aqui, Andréa e Roberta, 27% das mulheres de 15 a 49 anos sofreram violência doméstica durante a vida, segundo a revista The Lancet, em um artigo de 2022, um artigo bem recente. Isso é preocupante, 27%. Do que se sabe, né, professor? Do que se sabe. Daquilo que foi denunciado, daquilo que foi registrado legalmente, fora aquele número de mulheres que se sentiram com medo ou com vergonha e não chegaram realmente a falar. Isso é preocupante. E aí, com todo o respeito às vítimas, como também com toda a prevenção para ter os devidos cuidados, vamos entrando um pouquinho mais sobre violência doméstica contra a mulher. Algumas dessas características que podem aparecer aqui, né? Roberta, a Andréa falou sobre violência contra o idoso, violência contra a criança, contra o incapaz, e aí ela introduziu um pouquinho a violência contra a mulher. Algumas características da violência contra a mulher, Roberta. Traz aí para o nosso público ouvir aqui. O que a gente sabe sobre esse assunto, né? Que se tratam de condutas inadequadas para com a mulher que atingem ela no meio que ela está inserida. E o que a gente mais conhece, mais conhecido por nós, né, é no ambiente conjugal, entre o marido que agride a mulher, entre o namorado, a namorada. A gente pode ver também no ambiente de trabalho, entre o patrão que agride verbalmente uma empregada, por exemplo. Também na comunidade, um homem mal intencionado que quer de alguma forma prejudicar uma mulher ali dentro. Ou na internet, por exemplo. E isso, ao longo do tempo, vai causando danos que podem ser irreparáveis na vida de uma mulher. E assim, eu posso citar aqui 5 tipos de danos que podem ocorrer. São eles os danos emocionais, são os danos sexuais, são os danos financeiros, os danos que ocorrem na internet, por exemplo, e os danos físicos também. Internet seriam as mídias sociais, A exposição. Aí, no caso, os danos emocionais são os abusos psicológicos, que elas podem vir a sofrer por conta disso e se excluem socialmente, muitas vezes, abaladas psicologicamente por causa disso. Existem também os danos econômicos,
econômicos, tá. que quando a mulher, ela, o marido, ele deixa de dar à mulher O sustento? o sustento. Seria isso? Ela acaba por não ter mais acesso ao dinheiro. Isso faz com que ela, muitas vezes também, ele acaba por... Faz uma relação de dependente. a relação de dependência. E ela, Até impedir dela trabalhar? isso, impede dela trabalhar, por exemplo, os danos de forma online, por exemplo, também, quando ela posta alguma coisa e acaba por alguém vir assediá-la, ou também um conteúdo dela que é exposto na internet. E aí os homens, eles podem também tirar proveito disso, podem chantageá-la. Fazer um perfil fake. Fazer um perfil fake também. E também os danos físicos, que são as lesões corporais. Inclusive, tem um dado do SINAM, que é o Sistema de Informação e Agravo de Notificações, que em 2020 foram registrados mais de 105 mil denúncias de violência doméstica contra a mulher no país. Isso é um dado bastante preocupante, visto que muitas dessas mulheres acabam por não denunciar. Existe um medo da denúncia, existe um medo de atingir os filhos, atingir os parentes mais próximos. Então, na verdade, a gente não sabe ao certo qual é o número real. O número real. E, inclusive, no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, somaram-se mais de 1.350 casos também no ano de 2020. Isso é interessante. De feminicídio. Isso é muito alto. O que a Roberta está falando, ela se coaduna com a própria tipificação da OMS, né? Ela tipifica quanto ao tipo, né, de violência, né? Que nós temos a violência interpessoal, que é a violência principalmente dentro de casa ou fora dessas relações. Nós temos a violência coletiva, que é de grupos, ou então violência provocada pelo próprio Estado, por exemplo, com políticas ou a parte econômica. Certo. E nós temos as lesões auto-infligidas, né? Que são as de suicídio, né? E as de autolesão, que são automutilação. Automutilação. Né? Isso aí. E nós temos também contra a natureza, que ela citou bem agora, que são as violências sexuais, físicas, psicológicas e a de negligência, por exemplo, falta de higiene, de nutrição, etc. Então, essas são a classificação, vamos dizer assim, os tipos de violência que a Organização Mundial de Saúde traz em relação à violência. Que ela segundo, reconhece, tem outro dado, que é segundo o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. No Brasil, ocorrem 180 estupros por dia. Olha só. É muito preocupante. Isso é muito. E fora os vários tipos de estupro que tem. Não é que não é apenas uma questão envolvendo os órgãos. Existem várias classificações com relação aos abusos. E por incrível que pareça, aquelas pessoas que têm a maior confiança, por incrível que pareça, né, são aquelas pessoas que mais estão envolvidas com a questão da violência doméstica. Os mais próximos. São os mais próximos, são aquelas pessoas que contam com maior confiança daquele vínculo familiar que muitas vezes estão envolvidos com esse tipo de agressão. Por isso que o nome é doméstico, né? Por causa desse tipo de vínculo mesmo. Esse vínculo. Se aproveita desse vínculo para violentar, né? Para violentar. E como esse assunto é importante para chamar a atenção de todos os nossos ouvintes, né? E assim, vamos ver aqui. Então, nesse momento, a gente já entendeu o que é violência doméstica, nós já delimitamos os parâmetros para a violência contra a mulher e agora vamos entrar no nosso tópico realmente de assunto. Então, eu como dentista, vocês como dentistas, qual é o meu papel no diagnóstico e na condução? E para isso nós temos aqui o nosso professor de odontologia legal da Faculdade Paulo Picanso, professor Jean, nos ajuda a entender aqui, essa galera que está ouvindo aqui o nosso podcast, a relação do dentista na identificação e na condução, porque eu creio, Jean, pelo o conteúdo que eu li, boa parte dos profissionais não se sentem seguros quanto o assunto é diagnóstico
e menos seguros ainda quando o assunto é o que é que eu vou fazer, como eu vou conduzir e até onde eu tenho a obrigação de fazer. Por isso que você está aqui, é o nosso convidado, nos ajude a entender melhor e traçar as delimitações legais disso aqui. Deixa eu te fazer aqui uma pergunta. Existe a especialização, né, o odontologista, né, Odontologia legal. a odontologia legal. Depois, no finalzinho, eu queria que tu vendesse teu peixe aí da disciplina odontologia legal aqui na faculdade, tá certo? Até mesmo para despertar a curiosidade dos nossos ouvintes. Mas vamos ver lá. Existe o clínico geral, o clínico endodontista. Vamos partir desses dois ambientes. Como é que é o papel do odontologista e como é que é o papel do clínico, do protesista, do reabilitador, do ortodontista? Como é que fica melhor isso explicado, professor Jean? Bom, vamos seguir uma linha de raciocínio para ficar mais fácil o entendimento, né? Então, por que o dentista? Né? O que é que o dentista tem a ver? Eu não diria que era só o dentista, mas o profissional de saúde em si, né? Porque a legislação que as meninas citaram, ela obriga o profissional de saúde a fazer a notificação compulsória, né? No caso Obriga? Obriga. Né, eu costumo dizer na nossa sala de aula, né? Porque não adianta você só lançar o conteúdo para o aluno, você tem que explicar por quê. Então, quando a gente fala de documentos odontolegais, um deles é a notificação compulsória. E aí eu tenho que falar para o aluno o que significa a palavra compulsória, que é obrigatória, né? Então, eu tenho que fazer uma notificação que é obrigatória, por isso o nome que é compulsória. E é compulsória por quê? Porque a lei exige. Então, o aluno já tem que entender o nome do documento que é a notificação compulsória, porque a lei obriga. Portanto, não só o dentista, mas médicos, né, enfermeiros, fisioterapeutas, aquelas pessoas que trabalham na saúde, a lei obriga a fazer notificação compulsória. Em relação ao dentista, nós, como já foi citado aqui pelas meninas, trabalhamos com a região orofacial, né, e pela epidemiologia da violência contra a mulher, que é o caso que nós estamos falando aqui, é a sede da maioria das lesões, né, onde causa desprezo, a vergonha da mulher. Rosto, né? É o rosto, né, face, pescoço, né. E aí é o contato. Eu li no artigo científico que os dois profissionais que mais têm contato com violência doméstica é o ortopedista e o cirurgião dentista, né? O médico ortopedista, especialista em ortopedia, e o cirurgião dentista, né? Pela sede das lesões, que é o complexo crânio-maxilofacial. E quando eu vi a maioria dos artigos também, as estruturas mais comprometidas são o zigomático, né? A órbita, né? O nasal e as fraturas mandibulares, mas acompanhadas também com fraturas dentárias, etc., lesões labiais. Então, Certo. a sede É o nosso campo de ação. é o nosso campo de ação, né? Agora, pode ter uma dificuldade do dentista de fazer isso, como você, na propriedade, falou? Sim, né? Primeiro porque não entende, né, que não precisa fechar diagnóstico. Eu já até conversei com as meninas, não há necessidade, você pode fazer uma notificação apenas de suspeita, né? A gente vai chegar daqui a pouco na questão da notificação compulsória. Então, por exemplo, como é que eu posso suspeitar? Quando eu vejo lesões, né, que eu faço a minha anamnese, eu pergunto ao meu paciente, né, o que aconteceu, o que houve com aquela equimose, aquela fratura, e ela me dá uma história, né, uma história da paciente que não condiz com a lesão. Então, eu já posso suspeitar. Eu posso ter também, por exemplo, lesões. A gente também ensina isso na odontologia legal, que as lesões ela tem uma cronologia, né, e a gente tem o espectro equimótico de Legrand e do Sauly, onde as equimoses, os hematomas, eles vão mudando de cor, né? O pessoal de casa aí que já teve alguma equimose ou hematoma sabe que no começo, dependendo da intensidade, ele fica escuro, né? Preto, vai ficando azulado, esverdeado, amarelado e acaba sumindo. E ali você pode fazer uma perícia sabendo pela cor o tempo que foi feita aquela lesão. E aí, de repente, você pega uma mulher que tem várias lesões, né? Várias hematomas e equimoses no corpo e não condiz com o que ela está relatando, você pode, claro, suspeitar de uma violência doméstica. E a sua suspeita já é motivo de você fazer uma notificação compulsória. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A notificação é compulsória. Deixar de fazer me leva a responder legalmente? Sim. Pelo fato da lei obrigar, né? A gente vai falar isso daqui a pouco, tá certo? Então, assim, a Roberta falou da vergonha, né? As meninas falaram aqui. Então, uma das dificuldades também do dentista é isso, porque às vezes a paciente esconde, né? A mulher tem vergonha, seja por questão financeira, sei lá, por
medo Pelas amigas, né? pelas amigas, exatamente. E aí fica com dificuldade até do dentista fechar esse diagnóstico, né? Mas trazendo aqui para o lado legal, né, que foi a pergunta, nós temos duas vertentes aqui, a questão ética e a questão legal, né? Questão ética, aspectos éticos. O nosso código de ética, ele não traz a expressão violência doméstica. Não é a mesma coisa não, professor Jean? O quê? Aspectos éticos e aspectos... explica aí, Legal, porque... É verdade. Vamos lá. Você presta atenção aqui. Isso aqui é extremamente importante. Então, são aspectos diferentes. O aspecto ético e o legal. Sim. Aí você está falando de um processo no conselho, né? Que é um processo ético. E o aspecto legal é um processo judicial. São duas coisas diferentes, né? A via é completamente diferente. Então, quando a gente fala de processo ético, de um aspecto ético, nós estamos, né, infringindo o código de ética odontológico, né? Que toda profissão ela tem que ter o seu código de ética, né? Na saúde, como o médico tem, a enfermeira tem também. E ali tem normas dispositivas, né? E a gente não pode, mesmo não concordando, a gente tem que seguir, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. Não são dispositivas, são taxativas, né? Quer dizer. Quando eu falo de aspectos éticos, eu falo aquilo que eu respondo diante do meu conselho. Exatamente. Certo. Ok? E aí, trazendo isso aqui para a violência doméstica, isso não existe, essa expressão violência doméstica, no Código de Ética Odontológico. Mas lá ele diz que é a obrigação do cirurgião dentista zelar pela saúde, né, integridade e dignidade do seu paciente. Então, toda vez que eu percebo, suspeito que o meu paciente está sendo lesionado, está sendo agredido, violentado, é uma obrigação de zelar, né, e fazer a notificação compulsória, né, pelo menos orientá-lo de como ele pode procurar os meios legais para resolver isso aí, tá certo? E fechando também, nós temos a questão de que é obrigação nossa é manter atualizado o prontuário do nosso paciente, ok? Então isso eu falo para todos os alunos que às vezes acham que eu quero fazer só harmonização facial, eu quero fazer só endodontia. Não é por aí, Não né? é por aí, né? Não é porque eu vou fazer só uma aplicação de toxina botulínica que eu não vou analisar o paciente como um todo. Eu tenho que analisar, fazer anamnese, eu tenho que examinar dentes, tecidos moles, intraoral. Então, eu tenho que ver sinais de violência ali, né? Então, pelo conselho, eu tenho que colocar aquilo ali no prontuário. Se eu vi hematomas, equimoses, eu tenho que perguntar para o paciente, né, dizer qual foi a resposta que o paciente colocou lá. Por quê? Porque isso pode ser solicitado como prova. E aí, se for solicitado isso, né, e você não ter esse registro, é uma falta ética. Na omissão, né? Exatamente, a omissão. Então, olha aí, você que está ouvindo o nosso podcast aí, como é importante o registro. Exatamente. O registro do máximo detalhes possíveis. Quanto mais, eu poderia até dizer, professor Jean, se eu estiver enganado, por favor, me corrija. Quanto mais rico for o registro do seu paciente em um prontuário, mais respaldado você fica, como também o seu paciente fica seguro. Eu posso entender assim? Com certeza, né? Então, não apenas a questão da violência, né? A gente fala para tudo, a responsabilidade civil de ressarcimento de danos ao paciente, a responsabilidade penal. Você não tem outro meio de prova, né? Eu falo muito isso nas aulas, se você não fez um bom prontuário. Eu costumo sempre, quando eu dou aula nas especializações, é o que eu mais ouço. Então, eu estava dando aula para a turma de harmonização facial, e só para contar uma história, não sei se eu posso aqui. Uma das alunas chegou para mim e disse assim: professor, eu tinha um paciente que eu olhei para ele, infelizmente, professor, eu fiz o julgamento pela aparência. E eu tinha certeza que ele era usuário de droga. E eu perguntei uma vez, ele negou, perguntei a segunda, ele negou, na terceira vez ele negou. Aí, no meio antes de começar o tratamento, eu disse: olha, pela última vez eu vou perguntar para você é usuário de droga? Ele disse que não. Resumindo, ela foi fazer o atendimento, ele começou a passar mal e deu muito mal mesmo, teve que chamar o SAMU, né, para pegar o paciente lá no consultório. E aí, quando ele chegou na emergência do hospital, qual foi a primeira informação que ele deu pro pessoal lá? Que ele era usuário de droga, né? Ela chegou e disse assim: professor, se esse cara passasse mal, se ele morresse na minha cadeira, eu estaria comprometido? Com certeza. Se você pegou a assinatura, tem a assinatura dele negando essa informação. Aí ela disse: não, professor, foi só de boca, então é complicado. Então, a questão de prontuário é para tudo, né? A questão penal, porque ali poderia ser um homicídio culposo, vamos dizer assim, né? Poderia ir por essa série. Temos vários casos, né?
de que o paciente morre no consultório e o dentista é processado por homicídio culposo quando não há intenção, né? Agora, deixa que foi negligência, né, de coletar as informações do prontuário. Então, isso aí pode ser trazido também para a área aqui da violência doméstica, né, e você deixar, porque eu só vou fazer uma toxina, eu vou fazer só um preenchimento e eu não vou me preocupar com a situação do paciente como um todo. Com o registro, as assinaturas e muitas vezes o profissional ele foca mais no procedimento. Exato. E às vezes ele negligencia esse registro. Exatamente. O registro é importante demais, né? E aí é bom lembrar que as pessoas às vezes dizem assim, e o sigilo profissional? Né? Boa pergunta. A questão do sigilo, né? E aí? E aí é uma questão que a gente não, a lei mesmo orienta, né? As meninas citaram a lei e o próprio Código de Ética, nós temos as situações que uma delas é a questão da notificação compulsória, né, que afasta-se o sigilo porque a saúde, a dignidade, a integridade do paciente está acima de qualquer coisa. E você não estaria cometendo nenhuma falta ética. Né? Nenhuma infração, né? Nenhuma infração. Tá ok. Que é o que se chama de justa causa no código, né? Motivo de justa causa. Tá certo. E uma vez, estando na notificação compulsória, se eu não fizer, eu respondo. Responde. Eu respondo do mesmo jeito, né? Pronto, então eu acredito que ficou bem clara a questão dos aspectos éticos e os aspectos legais. Os aspectos legais, vamos lá. Se a gente fala de maneira geral de violência doméstica, né, a gente tem o Estatuto do Idoso, né, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos a Lei Maria da Penha, né, nós temos todos esses dispositivos legais que obrigam o profissional de saúde a fazer a notificação compulsória no seu devido caso. Né? O Estatuto da Criança em relação à criança, o Estatuto do Idoso em relação ao idoso, e a Lei Maria da Penha em relação à mulher. Né? Fora isso, nós temos a Lei de Contravenções Penais também, né? Que até aplica pena pecuniária no caso de o profissional de saúde não ter feito essa notificação. Né? Pode ser aplicada a pena pecuniária também. Contravenção penal, o que é isso? É vamos dizer assim, um crime de menor potencial ofensivo. Né? Uns pequenos delitos. Enquadrado lá com pequenos delitos. Né? E aí você tem todos esses dispositivos que obrigam você a fazer. Inclusive, nós temos no Código Penal a questão da omissão de socorro. Né? Então, quando você vê uma pessoa que está numa condição que precisa de atendimento, né? Ou está numa situação de urgência e você não faz nada, você pode também estar na questão da omissão de socorro. Né? Então, temos esse dispositivo no Código Penal brasileiro. Então, deixa eu já entrar em um assunto aqui bem interessante. Vamos supor, se eu omito, eu posso responder. Sim. E ao mesmo tempo, se eu entro em ação, eu ainda tenho que saber o que eu estou fazendo, porque senão existe aquela questão da negligência, existe aquela questão da imperícia. Explica um pouquinho pra gente como é que é isso, professor Jean. O que é o quê? Negligência, imprudência e imperícia? Sim, como é que o nosso público que está ouvindo a gente, muitos estão nos ouvindo pela primeira vez, e aí como é que ele vai diferenciar isso aí? A gente tem no direito a diferença de dolo e culpa, né? O dolo é quando há intenção e a culpa é quando não há intenção, né, de praticá-lo. Né? E na culpa nós temos a teoria da culpa, que é caracterizada pela negligência, imprudência e a imperícia. Né? Imprudência é quando você faz algo que não deveria fazer. Né? Negligência, ao contrário, você não fez o que deveria. Tá. Imprudência, eu faço o que não poderia ter feito. Por exemplo, vamos lá, você não faz uma anamnese, vai fazer, por exemplo, uma cirurgia de terceiro molar sem fazer uma radiografia, não sabe qual é a posição, não sabe se essas raízes estão curvadas ou não, e você acaba causando um dano ao paciente. Então, certo. Era um passo de você fazer aquela radiografia. Você faz uma cirurgia no paciente que tem hemofilia, mas você não pede os exames complementares para saber. Então, você foi imprudente. Você fez algo que não deveria fazer. E também foi negligente, porque você deveria ter feito. No caso, os dois. Né? Tá? E a imperícia se refere à falta de conhecimentos. Quando você faz o que você não está preparado para fazer. E aí entra na questão do que a Lei 5.081 diz, né? E eu sempre friso isso nas nossas aulas. A Lei 5.081 diz que o dentista ele está apto a fazer qualquer procedimento aprendido em curso de graduação e pós-graduação. Então, eu sempre digo, uma pessoa que está com 10 dias de formado, ele pode fazer
uma endo de um terceiro molar, de um segundo molar, com raiz dilacerada e tudo, e o pessoal, não, professor, é só para quem é especialista. Disse, pode ou não pode? Pode. Pô, Ele só não deveria, é. porque ele não tem preparo para isso, né? Então, assim, quanto ele tiver firmeza para fazer e não der problema, legal, a lei permite ele fazer. Mas se ele causar algum dano ao paciente, Responde. porque ele não tem perícia. Então, o juiz vai querer saber se ele é preparado para aquilo, se ele tem um curso de pós-graduação para aquilo. E se ele não tiver, ele com certeza vai ser enquadrado na culpa por imperícia, fora outras se tiver. Por exemplo, ele fez o canal e perfurou a raiz. Aí já são um dano em cima do outro. Não tem a pós-graduação, já perfurou, etc. E vão se somando os danos. Então, assim, sempre vai ser arguído no processo judicial a questão da imprudência, negligência ou imperícia. E você falou aí, eu trago aqui um assunto que eu gosto muito, nas minhas horas vagas eu estudo aviação. E diferente de carro, quando você tira a sua habilitação de carro, você está habilitado a dirigir qualquer tipo de carro de passeio, né, dentro daquela sua categoria, de várias marcas, de vários tipos de motorização dentro da sua categoria. Você pode dirigir. Em aviação é diferente. Qual o seu avião, professor? Fiquei curioso agora. É brevet que chama, né? É brevet. Né? Já em aviação, você é específico para aquela aeronave. Olha só. Você não pode pilotar nenhum outro tipo de aeronave, a não ser aquela aeronave para a qual você foi treinado. Isso aí é da ANAC e vigia isso de maneira muito criteriosa. Ótimo. Né? Só detalhes, curiosidades do nosso podcast aqui. Meu pai pilotava ultraleve quando ele era jovem. Ele participava do grupo 1900 e bolinha. 1900 lá vai bolinha. É. Olha aí. Já voou com ele? Não era nem nascida. Né? Notificação compulsória e denúncia. É diferente, professor Jean? Antes eu queria só fazer a diferença aqui, que vocês perguntaram, né, do cirurgião dentista. Aí nós temos o cirurgião dentista que trabalha com perícia, né? E aí a mais conhecida é a dos institutos médico-legais, né, que é o perito criminal, tá certo? Uhum. E nós temos a pessoa do cirurgião dentista do consultório mesmo. Né? Certo. E aí nós temos duas realidades diferentes. O odontologista, ele é um perito concursado, né? E as lesões, a maioria das lesões, não só de violência doméstica, mas as lesões corporais, muitas delas são sediadas na face. Então, daí o envolvimento do cirurgião dentista ou odontologista nos casos de lesão corporal e incluindo a violência contra a mulher, né? E aí nós temos fratura de mandíbula, equimoses, né? Fraturas dentais, luxações e todas aquelas lesões do complexo bucomaxilofacial, né? E a importância do odontologista, porque dentre os quesitos oficiais que a gente vai responder na perícia, nós temos lá incapacidade para as ocupações por mais de 30 dias, nós temos debilidade de membro, sentido e função, né? E aí nós temos as funções estéticas, mastigatórias, funções fonéticas, né? E nós temos também a questão da deformidade permanente, que de acordo com o padrão da lesão, você pode responder. Então, é importante que haja a figura do cirurgião dentista, né, nas perícias criminais e que seja com conhecimento da odontologia legal para poder responder, né? Isso vai ajudar o judiciário, tanto a autoridade policial, que é o delegado, a autoridade judiciária, que é o juiz, a quantificar, enquadrar aquela lesão, né, no artigo 129 do Código Penal, né, onde nós temos lesões leves, graves e gravíssimas, dependendo da resposta aí da perícia, né? Então a importância aí do odontologista nas perícias, né? Então deixa eu ver aqui, o odontolegal, ele tanto atua na parte do exame cadavérico, não sei se esse é o termo que seja, mas também na parte de lesões. Sim, nós temos um leque bem grande, né? O odontologista, ele vai desde o exame cadavérico, como você falou, que é a necrópsia, né? A necrópsia odontolegal, que a finalidade é identificação, né? O médico faz a necrópsia, mas por outras finalidades, principalmente a causa da morte, que não é dada pelo cirurgião dentista. Então, em caso de cadáveres não identificados, há a possibilidade de ser identificado pela arcada dentária, né? É que faz com que haja a necrópsia odontolegal, onde a gente faz a remoção da maxila e mandíbula, né? E se houver
prontuário para se comparar, você vai comparar as características odontológicas, né? E prever Certo. aí a identificação odontológica. E aí, a Interpol, ela tem a classificação de métodos primários e secundários de identificação. E os métodos primários são DNA, impressões digitais ou método odontológico. Então, a odontologia, Olha aí, pela Interpol, ela está internacionalmente. internacionalmente com o método primário. Ou seja, se você conseguir identificar pela arcada dentária, não é necessário você fazer nem DNA, nem impressão digital. Então, os três, DNA, impressões digitais e odontologia, estão numa mesma linha de importância científica. Fechou com um, não precisa mais fechar com o outro. A não ser que queira só para ter uma coisa mais aprimorada e provar mesmo que é daquela pessoa, né? E aí sim, a importância do odontologista. Quando a gente traz agora para o cirurgião dentista, aquele que é o clínico, né? Também é importante pelas sete das lesões, que a gente já conversou aqui, as meninas deixaram claro, né? Então, lesões dentárias, vai passar pela endodontia, vai passar pela ortodontia, o aparelho, vai passar pelo prótese, dentística, etc. E aí você tem também a questão do cirurgião bucomaxilo, no caso de fraturas, né? E aí nós temos a questão da notificação compulsória, né? Que é uma obrigação, como a gente já falou aqui, de todo profissional de saúde. Professor, eu tenho uma dúvida sobre a conduta do acompanhante em si. Como é que deve ser? O acompanhante Do acompanhante da vítima, em consultório ou na perícia? em consultório. Consultório. Olha, no caso a gente está falando de mulher, né? Aham. Nós temos duas coisas aqui. Se a mulher ela quer denunciar ou se ela não quer denunciar. Se ela não quiser denunciar, eu acho que o acompanhante ele não vai nem falar, porque ele vai estar impedido por ela. Aham. Agora, se ela quiser fazer a denúncia, eu acho que ele vai colaborar com o histórico, né? Ah, já foi agredida várias vezes, eu presenciei, etc. Então vai facilitar para ele fechar. Vamos colocar aqui entre aspas o diagnóstico, né? Porque a gente já viu que não precisa ter diagnóstico, basta suspeita, Sim, né? sim. Mas para ele ficar mais confiante que realmente aquilo ali aconteceu, né? E é importante ouvir também o acompanhante. Sim, sim. Nesse caso aqui, como dentista, eu posso encaminhar para um laudo no IML? Não. As perícias são solicitadas pela autoridade policial, que é o delegado, né? Ou judicialmente pelo juiz. Então ela teria que fazer um BO e o delegado pedir a perícia. Então, caberia a mim orientar. Exatamente. Nós temos hoje as delegacias especializadas da mulher, né? Sim. Aqui no estado do Ceará nós temos a Delegacia de Defesa da Mulher. Ela poderia procurar, por orientação do cirurgião dentista, procurar a Delegacia de Defesa da Mulher e a delegada poderia solicitar. Tá certo. Então, lesão de corpo e delito, apenas o delegado é que pode Isso. E o juiz solicitar. também. E o juiz, né? Sim. Solicitar. Então, aí já entra a nossa participação de orientar devidamente como é que se deve conduzir. Exato. Eu posso correr algum tipo de risco como dentista nessa tramitação? Isso é bem importante mesmo, porque muitas vezes os agressores, eles podem ser pessoas perigosas também para a sociedade. Então, a gente fica com medo, né, como dentista, de, mesmo sendo obrigatório denunciar. Eu acho que isso Será que eu tô seguro? Será que eu Será não que eu vou não tô? me meter nessa bomba quente aí, né? Uhum. Isso Legal. é uma situação. E aí, Boa professor? pergunta. Então eu já vou respondendo isso aí, associando com a sua pergunta sobre a notificação compulsória, né? Então, a notificação compulsória ela tem várias funções. Ela tem uma função social, ela tem uma função epidemiológica, né? Tem uma função jurídica, né? Então, múltiplas funções aí da notificação compulsória, tá? E ela gera ações diretas e ações indiretas. Na hora que eu vou fazer uma notificação compulsória, eu estou tirando aquela mulher de uma situação de violência. Então, a ação direta da notificação seria essa. Indireta seria a questão da epidemiologia trazer políticas públicas, né, Tá. para Sim. a questão da violência contra a mulher. Então, ela tem essa dupla função, né? E uma coisa que é interessante, muita gente confunde, notificação compulsória, ela é diferente de uma denúncia. Sim. A denúncia ela é feita na polícia, na delegacia. Aí o pessoal tem medo. Será que isso aí vai ser usado? A informação que eu tenho vai ser utilizada? Vai ser levado para a polícia, né? Para a delegacia? Vão saber que eu fiz a notificação? Não tem nada a ver, né? A notificação tem o caráter sigiloso, né? E ela nem pode ser envolvida. Tem um formulário específico para isso? Tem formulário.
dados, né? Acho que você até falou, né? O Sinan. Sinan, Né? Ele é responsável também por isso, pela notificação compulsória que o professor estava falando. E tem o serviço de referência sanitária, né? Que é do Ministério da Saúde, né? Se eu não me engano também, Sim, no caso sim. de violência da Aham. mulher, né? Então, só para entender, o cirurgião dentista não vai ser envolvido, né, em procedimento criminal, fazendo a sua notificação compulsória. E denúncia é uma coisa completamente diferente. Quem oferece a denúncia é o Ministério Público, é o promotor, né? Então é completamente diferente. Então, notificação, né, é uma coisa, denúncia é outra completamente diferente, não vão se misturar. Então, Seria algo mais sigiloso. mais sigiloso. Sim, Né? sim. Então não tem nenhuma preocupação do cirurgião dentista de souberam que eu fiz a notificação compulsória. Não tem essa possibilidade. Ok? Tá ok. Então já fica mais tranquilo aí, já fica mais sossegado, né? E aí tem uma coisa interessante para se falar também, que você não pode, né, fazer uma notificação compulsória se o seu paciente ele for o autor. Só se ele for a vítima. Porque a lei não permite você expor o seu paciente a procedimento criminal. Tem essa. Olha, não sabia. Pois é. Então, se você atende, por exemplo, vamos supor Você que foi o atende- irmão, a mulher, o irmão dela que agrediu, né? E o irmão dela é seu paciente, você não pode notificar, porque você vai estar expondo essa pessoa a procedimento criminal. Agora, se ele foi a vítima, você pode. Mas aí, no caso, quem seria a pessoa que poderia notificar isso? Como profissional, teria como. Tipo, Nenhum profissional poderia, se fosse paciente, né? Dele. Aham. eu sou dentista e aí eu atendi uma situação como essa. Eu posso dar um toque de, ele não é seu paciente, você pode fazer alguma coisa nesse sentido? Terceirizar? Terceirizar acham a que- informação. Acho que não seria ético porque você estaria quebrando as informações do paciente, você estaria quebrando o entendi. sigilo, né? Mas, assim, a regra, se é seu paciente, você não pode fazer a notificação para não Uma expor. saia justa, né? Saia justa. É, saia justa. Realmente. Aí fica amarrado, né? Exatamente. Uma situação bem injusta. Mas aí não vai prevalecer o que seria mais importante? O que é mais importante? Eu manter aquele sigilo ou eu ajudar alguém que está precisando ali? Aí entra a questão dos primórdios da bioética, né? De você zelar a relação do seu paciente, né? Tem juramento de Hipócrates. Eu acho que, não sei se futuramente seria ruim até para nós. Saber que a gente, né? Um paciente, será que eu vou ser o próximo paciente que ele vai expor também alguma coisa, né? Então acho que até para nossa profissão fica complicado. É tanto que a justiça acolhe isso, né? Nossa segurança. Exatamente. Né? Chegamos aqui, são exatamente 11 horas e 11 minutos aqui em Fortaleza. Estamos chegando ao final do nosso podcast. Um assunto extremamente importante, relevante, que não tem como fecharmos os olhos para a nossa responsabilidade. E eu já quero deixar aqui as palavras finais. Roberta, dá umas palavras finais aí para os nossos ouvintes que participaram aqui do nosso podcast. Gente, muito obrigada. Foi muito legal e muito engrandecedor estar aqui com vocês e ter tantas informações importantes. Eu também queria falar sobre uma ONG. Para quem não sabe, a ONG Turma do Bem, que ela é de dentistas, uma ONG internacional, que ele trata de adolescentes e de crianças em situações de vulnerabilidade social. Mas eles também têm um projeto à parte que se chama Apolônias do Bem, que remete a Santa Apolônia, que é a padroeira dos dentistas. Esse projeto ele é focado em mulheres vítimas de violência, então eles tratam essas mulheres odontologicamente e inserem para trazê-las de volta à sociedade. Então, os dentistas que puderem e quiserem se cadastrar nesse projeto, é engrandecedor, é realmente muito bom e nos ajuda bastante, ajuda bastante essas mulheres. André, palavras finais para os nossos ouvintes. Palavras de agradecimento, né? A Roberta, ao senhor, ao professor Jean, que enriqueceu bastante o nosso podcast. E eu queria deixar também só uma estratégia para essas mulheres que sofrem de violência, né? Que seriam 2 sinais que a gente tem. Que seria fechar a mão, né? Onde é que tá a câmera? É verdade. Fechar a mão. Essa aqui, ó. Pronto. Ela esse tá à sinal. vontade, né? Vai no podcast. Olha só. E eu trouxe até um batom, da professora Patrícia, que é um outro sinal que ajuda, porque isso aqui, professor, é livre de qualquer suspeita, né? Uma mulher anda facilmente com um batom na bolsa e aí seria fazer um X na mão
né? Esse aí não é Esse aí tão conhecido, mas também é seria muito mostrar importante. isso aqui. Porém, é importante frisar que são estratégias que podem ajudar muita gente, porém tem um momento certo para fazer, né, num ambiente seguro, onde o agressor não esteja presente, ou se estiver presente, longe das suas vistas, né, para que seja algo para ajudar e não para atrapalhar mais ainda. Fantástico. Uau, 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 uau. Fantástico, muito bom. Professor Jean, é certo que com a garotada que está chegando aí de maneira geral, no ensino superior, eles não têm tanta maturidade para a profissão. É natural. São adolescentes, são jovens, isso é mais do que natural. Associado a essa imaturidade comum à idade, vem também a questão de muitos deles se concentram na parte técnica dos seus cursos, seja engenharia, seja medicina, seja direito. Mas levando aqui para a odontologia, é muito comum nossos estudantes focarem na parte de dentística, de canal, de prótese, e muitas vezes não dá o devido valor a uma disciplina como a odontologia legal. E aí eu gostaria que você ficasse à vontade aqui para falar como é importante essa disciplina. Uma coisa que eu peguei aqui no nosso podcast, a importância do registro, tanto para o particular, como também para o servidor público, para aquele que trabalha com o público, né? Fala um pouquinho sobre isso. Eu sempre costumo dizer, né, que aprendi com o professor Ricardo, lá da USP de Ribeirão Preto, né? Para cada procedimento clínico que você faz vários procedimentos da odontologia legal, sem você entender, né? Na hora que você vai atender um paciente, você tem que fazer anamnese, ou seja, você tem que preparar a documentação. Documentação é a área da odontologia legal. Você tem que fazer anamnese, história clínica do paciente, preparar a documentação, etc, etc. Então, não existe atendimento clínico sem algum procedimento da odontologia legal. Porque se você fizer isso, você vai estar à disposição de qualquer processo aí do paciente, né? Então, infelizmente, os alunos vão dar valor quando saem da faculdade, que eles veem a realidade como é que é lá fora, né? E hoje nós temos a figura do direito médico, né? Onde o pessoal do direito aí já sabe muito bem o código de ética médica, odontológica, né? Inclusive com publicidades no Instagram, nas redes sociais bem ofensivas, tipo, você sabia que você pode processar seu médico, seu dentista? Você sabia que você tem quanto tempo? Quais são os motivos de você processar? Como é que é? Desse jeito. Já tá assim? Já tá assim, né? Você sabe quanto tempo você tem no Código de Defesa do Consumidor? Né? Ah, mas o meu médico falou isso. Eu posso processar ele? Então tá nesse nível, né? Então, o direito médico é novo? Não, relativamente, já tem um tempo aí, né? E aí, eu até coloco aqui para meus monitores, eu coloquei agora, acho que há 2 dias atrás, teve uma Associação Brasileira de Advogados fez alguma coisa sobre prontuário, direito de informação. Então, os médicos já sabem tudo, os advogados também sabem tudo, né? Então, preparados aí para ou defender um dentista ou ferrar o dentista, né? Um dos dois, dependendo de quem é o cliente dele. Diga, se eu estou entendendo a tua colocação, os olhos estão voltados para esse foco agora. Com certeza. Direito médico, né? Voltado para as relações de profissional e paciente. E aí nós temos a questão seguinte, né? De saber a responsabilidade profissional, né? O aluno tem que se atentar que aqui a responsabilidade é do professor e da faculdade. Mas se ele não fizer certo aqui, ele vai fazer errado também no seu consultório, né? E ele pode responder por indenização do paciente, ele pode responder por lesão corporal. Se ele estiver, por exemplo, trabalhando no serviço público, ele pode responder um processo administrativo. E aí, se for feita a denúncia no conselho, também ele pode responder um processo ético. Então, ao mesmo tempo, ele pode responder 4 tipos de processos ao mesmo tempo, né? E aí, entender dessa questão de responsabilidade hoje, que eu sempre falo nas minhas aulas, né? O que está mais em moda hoje é condenação por falta de informação, que é o que se chama de negligência informacional. E o direito, ele diz que cabe ao profissional provar que ele deu a informação. Por quê? Porque ele tem que ter o prontuário. Tá. Então, se eu fiz uma cirurgia, né, e eu trago sempre esse processo verdadeiro, eu comento nas aulas, né? Teve um processo de um médico que ele operou os 2 lados do cérebro de um paciente e ele ficou paralisado dos 2 lados. E aí ele entrou na justiça
Se eu não me engano, foi em torno de 150 mil para ele, mais indenização para o pai e para a mãe que vão ter que cuidar do rapaz. E o interessante na sentença é que o desembargador não foi um ministro do STJ. Chegou até lá, né? Ele disse, o caso não se trata de erro médico. A cirurgia foi boa, perfeita, foi dentro das técnicas corretas e tudo. O que está em foco aqui é o direito de informação e cabe ao profissional provar que deu. Porque se o paciente soubesse que ele poderia ficar paralisado dos dois lados, ele ou não faria a cirurgia ou faria uma de cada lado, de cada vez, um lado, porque ficaria paralisado dos dois lados. E aí houve a condenação porque o médico não provou que ele explicou para a pessoa que ele poderia ficar, dentro das consequências, paralisado. Então, hoje eu sempre falo para os meus alunos, né? Não é só você saber fazer. É você provar que deu todas as informações, porque ainda que você faça uma cirurgia bem feita, você faça um procedimento de implante, um enxerto, alguma coisa, né? Uma harmonização, e a gente está vendo muito problema na área de harmonização, né? Até de laceração de carótida, por exemplo, em caso de lipo de papada, etc. Coisas, né? Dentista, por exemplo, fazendo publicidade de preenchimento vaginal, peniano, etc. Que são áreas que qualquer um sabe que não é área odontológica, né? Então, esse tipo de responsabilidade, saber, né? Que tipo de propaganda a gente pode fazer, o que não pode fazer, o que é uma responsabilidade subjetiva, objetiva, então... Eu acho também guardar os prontuários assim pelo resto da vida, se for possível, né? Pois é. Porque a gente nunca sabe quando é que o paciente volta pra querer lhe prejudicar. Exatamente. Aproveitando o teu gancho, a tua pergunta, por quanto tempo eu tenho que guardar um prontuário? Pela lei que é de 2018 agora, você é obrigado a guardar por 20 anos após o último atendimento do paciente. Ou seja, a vida toda. Se você atendeu, guardaria a vida toda mesmo. Se você deu alta em 2024 até 2044. Agora, se ele voltar em 2040, você vai guardar por mais 20 anos. Mais 20 anos. Ainda bem que o meio digital nos proporciona... Muito melhor. Meio digital. E aí, já fechando aqui, a importância de você ter a guarda desses documentos físicos, digitais, de todas as formas possíveis. De todas as formas possíveis. Né? E assim, eu queria só fazer também um comentário sobre a faculdade, né? A faculdade nós temos uma disciplina que é a odontologia legal de 40 horas, né? E futuramente com a reforma ela vai para, acho que, para o 8º semestre, parece que vai mudar para 80 horas. Então, a faculdade Paulo Picanço está bem preocupada com essa questão legal, né? E o aluno daqui ele tem condição de sair com toda essa gama de informações, né? Desde que, como você disse, ele não fique dando importância só para disciplinas clínicas, mas também para orientação profissional e para disciplinas que vão prepará-lo para um bom atuar durante a sua vida profissional. É o nome e é o número de um conselho que está em jogo. Exatamente. E isso deve ser levado com muita seriedade. Exatamente. Né? O próprio Paulo e a doutora Gracêmia, eles... Uma das seguranças que nós temos aqui na Faculdade Paulo Picanço é que os donos vivem isso. Exato. Almoçam isso. Jantam isso, dormem com isso. Conheço o Paulo desde a faculdade e sempre foi uma pessoa muito dedicada e séria quanto a esse assunto. E aí ele transfere para nós que somos professores, a professora Patrícia também está aqui, ele transfere essa responsabilidade para nós todos os dias, de estar sempre procurando conhecimento, estar sempre se aprimorando, e essa parte legal é também muito pesada, é muito cobrada, exigida da gente aqui. Se é exigido aqui dentro, eu tenho certeza de que lá fora vai ser apenas um reflexo daquilo que nós aprendemos aqui dentro da faculdade. Eu não sei se você sabe, o Paulo é especialista em odontologia legal. Estou sabendo agora. Pois não, é. Sabia também. Pois é. Olha aí. Não divulga essa parte. Escondendo o ouro, né? Ok. E eu finalizo o nosso podcast aqui, eu sempre trago as minhas frases, e hoje eu trago uma frase de Martin Luther King, que ele diz o seguinte, uma paráfrase. Não fizemos, talvez, alcançado a perfeição, mas nós lutamos para chegar lá. Talvez nós não tenhamos chegado no resultado final, mas nós temos tudo de nós para chegarmos lá no resultado final. Eu não sou ainda aquela pessoa, aquele profissional que eu deveria ser, mas com certeza já não sou mais o profissional que eu era antes. Graças a Deus eu estou melhorando
todos os dias. Graças a Muito bom, Deus. muito bom. E é com essa frase que eu quero me despedir aqui. 11 horas e 22 minutos. Graças a Deus, nós estamos aprendendo e melhorando cada dia mais. Esse é o podcast da Faculdade Paulo Picanso. Um forte abraço. Até nossas próximas edições. Grande abraço.